nossos irmãos internautas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Ali já. Estão ligando? Trocando, fica com o ruim e dá o bom. Cumprimentando nossos irmãos, com o Pai do Senhor, os nossos irmãos e amigos internautas, que nos dão o prazer de nos acompanhar. Oxalá que o nosso estudo esta noite dê bastante subsídio aos professores, que amanhã estarão ensinando os alunos a respeito de infidelidade conjugal. Eu quero convidar aqui a irmã Eli para ajudar, e o outro irmão que mesmo não veio. Então, irmão, o senhor é Joversi, por favor, está intimado. Amém. Já tirar esses instrumentos aqui para não aceitar. Está um pouco cadeira desse lado, né? Desse lado vai. Pode candelar, vai, irmão, aí do lado não pode, irmão. Não, parece que vai perto de mim. Então é melhor ficar ali, é melhor ficar um pedacinho. Tira lá. Melhor não mexer. Você não quer pôr o do mais pra cá? Não é melhor? Aí eu fico na frente também, né? Não dá, não tem jeito. Não tem jeito, ó. Fica Vocês o tirar esses chão. instrumentos daí? Tem. Quem tem um Humberto por perto, de todo jeito. O Humberto está feliz na vida, pode até falar mal dele que ele não fica bravo. Olha aqui, pode tirar. Você lembra que Tá bom assim, deixa meio apertado mesmo, porque não mexer muito aí, depois dá confusão. Vamos jogar assim, a irmã aqui. Vai, vocês revisam aí, tá bom? Vamos, vai ler. Glória a Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito de família, e é um assunto que vem bem a calhar, porque as famílias estão sendo bastante atacadas pelo diabo. Tem um Fox com farol aceso lá no estacionamento. Quem deixou um Fox? Na rua. Dá uma olhada, Fox preto. Não. Você não precisa de um pé funcionando. A família está sendo muito atacada pelo diabo, e parece que a sociedade está até aceitando que família hoje não é mais tão importante. Mas família já dizia o Rui Barbosa, né, que a família é a célula máter da sociedade, né, não é isso que falava? E é verdade, né? Sem família bem estruturada, não pode haver uma sociedade bem estruturada. E o assunto que vamos estudar especificamente amanhã, e hoje nós estamos comentando para dar subsídio aos professores, fala sobre infidelidade conjugal. Coisa tão rara hoje, né? Fala-se pouco em infidelidade, né? Então é necessário que nós estudemos à luz da palavra de Deus como esse assunto deve ser encarado, e até mesmo um cuidado todo especial para que isso conosco não venha a acontecer. Professor Previna, amanhã teus alunos, se forem casados, preste atenção em alguns detalhes da lição de hoje.
para deixar bem claro para o teu aluno. E quem dá aula para jovens, que já se casem prevenidos e preparados, porque a tentação hoje é forte de ambos os lados. A sociedade sofre mutações ou mudanças, muda periodicamente, não é? As pessoas mais ou menos da minha idade, assim, do século passado, do começo do século passado, né? Nem vou pescar na feia, mas daquele tempo. Dizia que lavava-se a honra com sangue. E era comum quando o marido suspeitasse da mulher, às vezes era só uma suspeita, nem tinha certeza, mas havia morte, ele matava a mulher e às vezes matavam também o seu amante, que eu dizia que estava lavando a honra com sangue. E eu fui informado pelo Dr. Caramuru, que é advogado, entendido na lei. Temos aqui também o Dr. Jorge e outros irmãos advogados, que podem nos ajudar nessa área. E disse, o irmão Caramuru me informou que quando alguém matava a esposa por ter sido infiel, ele tinha até muita probabilidade de ser absolvido, não é isso? Porque era considerado como uma defesa, né? Uma legítima defesa da honra. Violenta emoção, né? Violenta emoção, é cheio de advogado aqui. Pois não, doutor? Gostaria de fazer um comentário. Um minutinho, doutor. Um comentário rapidinho, frente à polêmica de novas famílias até, casal até do mesmo sexo, é uma polêmica que está muito hoje, e a igreja está sendo vítima de muito ataque. Eu gostaria de fazer assim, um breve resumo do que a palavra de Deus diz. Primeiro, a palavra de Deus é clara no tocante ao tipo de relacionamento íntimo permitido, ou seja, um homem e uma mulher dentro do casamento. Qualquer coisa fora disso é pecado. Não sejamos hipócritas. É lógico que um relacionamento homossexual está sendo muito mais criticado do que um relacionamento adúltero. E é pecado do mesmo jeito. Um relacionamento homossexual é bastante criticado. Todo mundo, segundo o pastor aí do Rio, né, cai de pau em cima, certo? Palavras que ele usa. Mas, por exemplo, um adúltero, muitas vezes até invejado, imitado, exaltado, embora da boca para fora, muitas vezes as pessoas até falam, não, é pecado o que ele fez, não é de Deus, mas isso que está acontecendo, quer dizer, é pecado. A palavra de Deus é clara nesse sentido, certo? Não existe outro tipo de relacionamento permitido por Deus que não seja entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Não tem outra desculpa. A palavra de Deus é clara e eu tenho certeza que vai ser bastante fundamentada pelo professor no dia de hoje. Nós iremos ao longo da lição batemos bastante nessa tecla, porque hoje não vamos falar sobre o homossexualismo, né? Ele é pecado, é feio, além de ser pecado, é feio, né? É horrível. O diabo leva o homem ao nível dos irracionais, mas a relação sexual extraconjugal, ela é pecado tanto quanto, só que a diferença é que ainda não saiu do natural, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Só que esse relacionamento é exclusivamente dentro do casamento. A mulher parece que ela foi sempre mais vítima que o homem nessa área. Eu me lembro. Só mais um parênteses. A mulher realmente é mais vítima do que o homem. Mas isso é cultural, não é a palavra de Deus. Apenas lembrando, a mulher é mais vítima do que o homem, mas lembrando, isso daí é
é um comportamento cultural. A palavra de Deus não manda a mulher ser punida mais do que o homem pelo adultério. Ah, mas na lei, nós estamos libertos da lei. A lei não tem nada a ver com isso. Amém? A lei, ela só nos serve se pudermos fazer uma correlação da lei com a figura de Jesus Cristo. Fora isso, nós estamos libertos da lei. A mulher foi sempre mais vítima que o homem. Eu me lembro, as pessoas talvez se lembram, que antigamente dizia que a casa do homem era o chapéu. E a mulher, depois de marcada, ficava marcada para sempre. E sempre a mulher foi mais tolerante quando o seu marido traía. Ela sempre foi mais tolerante. Especialmente quando a mulher era mais dependente economicamente do marido. Então ele abusava dessa situação. E a mulher, às vezes por necessidade, ela suportava essa humilhação. Na lei de Moisés, quando o marido suspeitava da mulher, era apenas uma suspeita, não precisava ter certeza, ele a levava perante o sacerdote. Está aqui em Números capítulo 5, nós não vamos ler porque é um texto grande, mas Números capítulo 5, versos 11 a 31, quando o marido suspeitava, ele não precisava ter certeza, ele tinha uma suspeita, ainda está escrito, sentindo ciúmes da mulher. Ele a levava perante o sacerdote e expunha os seus ciúmes. E a mulher era submetida a uma terrível humilhação. Ela tinha que fazer um sacrifício, e sem certeza de que ela devia ou não. Ela oferecia um sacrifício, e o sacerdote pegava do pó do chão, a terra, e fazia uma mistura amarga, e dizia para a mulher: você vai beber isso daqui. Se você deve, o teu ventre vai inchar, a tua coxa descair, você vai ficar horrível, vai inchar, a coxa caída, vai acabar com você. E se você for inocente, não acontece nada. Já é de efeito psicológico, não é? Se a mulher diz: não, por favor, pode me matar, mas não vou tomar esse negócio, não. Mas ela não tinha de querer, não, ela tinha que tomar mesmo. Então era uma humilhação que a mulher passava de uma maneira terrível. Mas a lei punia homem e mulher quando eram apanhados no próprio ato adulterando. Mas agora, irmã Emi, o primeiro texto vai para nós, irmã Emi. Passa para frente, por favor. Levíticos capítulo 20, versículo 10. 20. Levítico 20, verso 10. Também o homem que adulterar com uma mulher do outro. Não está funcionando? Eu nem com o técnico. Qual técnico? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adultério e O adúltero e a adúltera. Obrigado. Quando era apanhado no próprio ato adulterando. Eu estava ouvindo uma ocasião dois muçulmanos dando uma entrevista na televisão, não lembro qual repórter. E a repórter põe ele contra a parede. Então vocês matam apedrejado se pegar no ato adulterando? Sim, tem que pegar no flagrante e comprovar. Agora, cá entre nós, pegar alguém flagrante adulterando é bem complicado, não é? Ninguém for adulterando no meio da rua, em público, né? Fechou a porta. Mas a exigência é que pegasse no ato, praticando o ato de adultério. Até na pré-aula do pastor Caramuru, ele tocou num assunto muito interessante, que me parece que é a lei brasileira, se não me falha a memória. Se um homem chegasse em casa e encontrasse a sua mulher e o outro homem na cama,
e ele puxasse o cobertor, tivesse os dois pelados, mas não tivesse tendo relação, não configurava um adultério. Então só é configurado quando é apanhado praticando o ato sexual. E aí lá no capítulo 8 de João, dos versos 1 a 11, nós temos uma história interessante da mulher adúltera, não é? Os irmãos já pensaram bem nesse texto? Pois não, irmã Maria? Irmão, me deixa falar um pouquinho, por favor, senão não vai dar tempo de eu terminar o meu programa. Irmão, por volta, acho que no ano de 80, um pouco antes, um pouco depois, foi acontecido um caso que foi bastante noticiado e até passado, parece que até em televisão, de um homem que pegou a mulher em flagrante e ele usou super bonde. Colou tudo. Colou tudo. Essa história é mentira. Já está confirmado, é mentira. Já está confirmado, é mentira. Foi só o ato da televisão. Só o ato. Eu não sei porque eu acho dado meio esquisito aí, falando do super bonde. Mas havia muita coisa assim esquisita que fazia nessa área, não é? Então levaram perante Jesus a mulher e a colocaram no meio da roda, dizendo: Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei exigia no mínimo 2 testemunhas. Lá tinha mais gente, tinha os escribas e fariseus, estava um grupo. A Bíblia não fala quantos, mas sabemos que tinha mais de 3 pessoas testemunhando o fato. Agora os fariseus cometeram um erro grave aí. Já deu para perceber qual foi o erro que cometeram, não é? Tinha que levar o homem. A mulher não estava adulterando sozinha. Então tinha que levar a mulher e o homem adulterou. Mas levaram só a mulher. Porque eles queriam apanhar Jesus em alguma fraqueza. Jesus falava: vamos perdoar a mulher, vamos perdoar, ela devia estar chorando, humilhada, não é? Vamos perdoar, você é contra a lei de Moisés. Você se apedreja, você não cumpre a lei, cadê o homem? E além disso, ele ia ter outro problema, porque não era permitido ninguém matar alguém, a não ser que passasse por um julgamento romano, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Tinha que passar por um julgamento romano, e só Roma tinha autorização de autorizar que se matasse alguém. Então queriam apanhar Jesus, não estavam interessados em cumprir a lei, estavam interessados em pegar Jesus em alguma fraqueza. Mas graças a Deus que Jesus é Deus, e sendo Deus, ninguém o apanha em fraqueza. Amém, amém. Glória a Deus. Eu gostei de um comentário que eu ouvi a respeito, porque ele fala, é a única vez na Bíblia que Jesus escreveu, né? Ele abaixou e começou a escrever na terra. O que será que ele escrevia? Deve ser curioso, né? Todo mundo queria saber. Eu acho que ele começou a escrever o nome do fulano. Mané aqui, adultério. O João aqui, ó, fornicação. Sabe que era isso? Diz: aquele de vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever. Aí eu olho, você sabe da minha vida, hein? Olha, eu tenho um compromisso, uma hora marcada para a licença, começou a sair pelos mais velhos. O que tinha consciência mais pesada, o que tinha pecado mais. E os mais novos, quando viram que os mais velhos foram embora também. Jesus, levando os olhos, estava só a mulher. Ela esperava uma bronca, né? Jesus fala: pecadora, você merece. Mas Jesus amorosamente: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Oh, glória a Deus. Vai embora e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus liberta, Jesus salva e liberta. Ele não apoia o pecado, ele liberta do poder do pecado. Amém, amém. Graças a O caso da mulher adulta, ficou bem claro que os escribas e fariseus não tinham qualquer intenção de cumprir a lei, pois a mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, como disseram, deveriam trazer também o homem adúltero, pois a lei de Moisés dizia que ambos deveriam morrer.
De fato, o que eles queriam era armar uma cilada para aquele que acusava o Senhor Jesus. Até há pouco tempo, o adultério é considerado crime pela lei brasileira. Acho que até 1988, é isso mesmo? Não, até 2004. 2004 ainda, né? O adultério é considerado crime. Dava a lei, o adulto perdia o direito ao pátrio poder, isto é, perdia o direito dos filhos, e podia ser preso pelo crime de adultério. Hoje, infelizmente, a lei brasileira não considera mais um crime o adultério. Mas eu fui bastante informado pelo Dr. Caramuru, que mandou até algumas reportagens, né, me informando, que hoje o cônjuge que é traído, ele tem o direito de entrar na justiça exigindo uma indenização por danos morais. Se ele conseguir provar que o seu cônjuge o traiu, ele pode entrar na justiça, ele pode ser indenizado por danos morais. Mas, irmãos, isso é a lei humana, que é imperfeita em todas as áreas. De vez em quando vamos estourar aí um escândalo de algum político, não é? Que tem um amante, que tem filho, etc. Parece que isso ficou até muito comum no Brasil. Tem países, os Estados Unidos, por exemplo, eles são mais rigorosos que o Brasil nessa área. Quando uma pessoa assim, de destaque, comete um ato desse, ele perde o prestígio, ele não tem mais oportunidade, às vezes, de ser eleito para algum cargo público. Normalmente renuncia. Se já tiver no poder, ele renuncia. Tivemos até o caso do general do Exército, foi isso? O diretor da CIA agora. O diretor da CIA, um alto posto do Exército norte-americano. Ficou provado que ele tinha um caso de adultério e ele perdeu a sua posição por causa disso. Se fizer isso no Brasil, fica séria a coisa, né? Muita gente vai ter que renunciar. Mas isso é quando falamos da lei brasileira. Quando falamos na palavra de Deus, vamos para frente. Já passou um pouco. Na lei de Moisés, quando o homem suspeitado de sua esposa, já falou isso daí, né? O caso da mulher adulta, a mulher pode ir para frente. O Senhor Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus sobre este assunto, aqui está um assunto polêmico e que deve ser estudado com bastante critério. O casamento até no estudo do Caramuru, já vi que ele escreveu que a Igreja Católica considera um sacramento indissolúvel. Mas o casamento não é um sacramento. Ele é uma opção de qualquer homem, qualquer mulher se casar. Deus não é favorável ao divórcio, mas existe um caso em que o casamento, Jesus permitiu que o casamento fosse dissolvido. Os fariseus, escribas e fariseus foram a Jesus, perguntando a ele se o homem podia repudiar sua mulher por qualquer coisa. Lembra que nós já estudamos aqui? Se o homem achasse alguma coisa feia na mulher, podia mandá-la embora sem aviso prévio. É o que a gente vai ver na semana que vem. É uma semana que vem, é isso, é a semana que vem. Achasse alguma coisa feia, amanhecesse com mau hálito, os olhos lamentos, problemas assim, né? O que é essa coisa feia? Nós vamos estudar. Um dia isso já lhe dava o direito de mandar a mulher embora e contrair um novo casamento. E os fariseus foram a Jesus e disseram: olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio. E Jesus disse: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Esse não é o plano original de Deus. O plano de Deus é que um homem e uma mulher se casem e permaneçam casados.
Mas no caso de esse texto de Mateus 19, irmã, leia para nós, agora irmão Josemir, né? Joversi, Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Amém, obrigado. A não ser, qualquer que repudia sua mulher, a não ser por causa de prostituição. Este texto é bastante discutido entre os teólogos, porque eles apelam para o original grego. Eu não gosto de fazer isso, irmãos, porque eu gosto mais de falar a linguagem nossa, popular, não é? Mas aí, para esse caso de um pecado de natureza sexual, tem duas expressões, moicheia e porneia. Porneia vem de pornografia. Fala da moça que casava e já tinha acontecido alguma coisa. E o marido não a achasse virgem. Ele tinha o direito de levá-la perante seu pai, e ela era levada perante os juízes e era apedrejada. Isso ficava era um negócio tão interessante naquela época, que quando a moça se casava virgem, e o dia que a noite ela perdesse a virgindade, ela fazia questão de pendurar o lençol manchado de sangue lá no lugar que todos vissem que ela tinha casado virgem. Ela não tinha aprendido a malandragem de hoje, não é? Uma matava um galo, matava um bicho, molhava de sangue, mas ela não tinha aprendido isso ainda. Mas elas faziam isso daí. Então, nesse caso ali, dava direito do marido dispensar a sua mulher, desmanchar o casamento. Jesus deu direito, o texto original fala moicheia, isto é, adultério. O que é adultério? Eu estive vendo no dicionário. Qual é o nome do dicionário, doutor Carlos, que o irmão usa? O Wise. No dicionário Wise, ele diz que adultério é dormir em outra cama. O dicionário da língua portuguesa de Aurélio Parque de Holanda, ele diz que adultério é um relacionamento de um casado com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Isso é adultério. Então, no original, moicheia. Jesus deu direito de romper o casamento, de desmanchar o casamento, quando um dos cônjuges comete adultério. Agora a pergunta que fica é a seguinte: aquele que foi vítima, que foi traído e divorciou do seu cônjuge traidor, ele pode ou não contrair novas núpcias? Pode ou não casar-se outra vez? Pode. Aquele casar com a pessoa que foi vítima de adultério ou praticou adultério também pratica adultério. Com a vítima também? Fala no microfone, irmão. Ou só com a adúltera? Aquele que casar com a pessoa que adulterou. Adulterou também comete. Mas não com aquele que foi vítima do adultério. Então vamos ser sinceros. Vamos dizer, um homem com idade de 30, 40 anos. Ele sofre a infelicidade de ser traído pela sua mulher. Não há possibilidade de uma reconciliação. Ele está condenado a não se casar mais. Ele tem que ser, então, agora um celibatário. Será que ele vai conseguir? Ou vamos empurrá-lo para um pecado pior ainda? Então é um caso de ser refletido, não é? Ou a mesma coisa, uma mulher jovem que não pode conviver com o marido porque ele é infiel, e esse casamento é rompido, se ela está condenada a não contrair novo casamento. Eu fui dar uma palestra para jovens de uma igreja nossa, aí por lá da Zona Sul, não me lembro o lugar.
E falei aos jovens, eu não vi uma jovem que queria conversar comigo. E ela me disse, pastor, eu me desviei, saí da igreja, me casei com um moço lá de fora, e esse moço é drogado, ele passa a noite toda nas baladas, chega em casa drogado, bêbado e me bate. Eu sou obrigado a conviver com ele? Não, irmão, você não é obrigado a conviver com ele, não. Pode propor uma separação amigável, e se ele não aceitar amigável, que seja uma divórcio agora divórcio. Pode divorciar. É também o que eu aprendi quando eu tocava nesses dias, é que o desquite não permite novo casamento, né? Exatamente. Mas não vamos falar de divórcio, não. Fica assim, na semana que vem. Fica assim, Ótimo. O divórcio dá permissão a novo casamento. Vamos estudar melhor na próxima lição. Não podemos entrar aí. Mas, no caso de um adultério, dá direito de um divórcio, de uma separação legal, deixando aquele que foi vítima livre para contrair novo casamento. Pode para frente, por favor. Fatores que podem abrir brecha para o adultério. Nós nunca vamos justificar o adultério. Em hipótese alguma, ele pode ser justificado. Mas muitas vezes um cônjuge empurra o outro para o adultério. Então é bom que os casais, eu costumo fazer encontro de casais, discuto bastante isso de encontro de casais, para que cada um cumpra integralmente seu dever com seu cônjuge. Pois não, irmão? Quem quer falar aí? Irmão, procure falar um pouco menos, senão eu não vou ter tempo de terminar. Eu comentar muita calma. Hoje eu estava comentando agora sobre a carta de divórcio. Agora um pensamento meu, amparado por essa carta de divórcio, e o homem mal intencionado, já de olho em outra mulher, ele não pode forçar uma situação? Não. Sobre divórcio vamos estudar. Divórcio nós vamos estudar semana que vem. Não vamos entrar no divórcio. Hoje é infidelidade. Divórcio vamos estudar semana que vem. E não vai ser eu. Quem? Não sei quem vai ser. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Já estou batendo na massa. Não, a gente já dá uma ideia mais ou menos das duas. Da situação, né? Amém. Hoje é infidelidade. Então a mulher muitas vezes pode contribuir para que o marido cometa adultério. Não se justifica, mas ela pode ser conivente. Eu não anotei no nosso texto, mas, irmã, me dá uma olhadinha aí na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7. Me parece que é versículo 4 ou 5, se não me falha a memória. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4 ou 5. Dá uma olhada nos textos. 7, 4. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Vamos ler o seguinte. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência. Muito obrigado. Olha que ensino precioso. Eu costumo falar isso no encontro de casais quando alguém vai jejuar. O marido chega em casa todo animado, né? Fala, hoje é dia de festa. Mulher, estou jejuando. Longe de mim, estou jejuando. Mas hoje, estou jejuando. Outro dia ela que está toda animada, vai numa refeição especial, um perfuminho, espera o marido todo entusiasmado. Meu beijo, estou jejuando. Está utilizando como
E se jejuar demais... Não, está utilizando como meio de manipulação. Essa é a palavra desse. Eu fiquei sabendo de uma senhora, nossa irmã, dirigente de ciclo de oração, e ela jejuava demais. E o marido não era crente. Aí ele arrumou outra. E ela se separou da irmã, abandonou. E a irmã foi para uma outra igreja, que eu não quero dizer o nome, foi para uma outra igreja. E ela só ia nos montes, orar, jejuar e tal, e o povo do marido sempre lá, sozinho. Aí ele arrumou outra. E agora está sentindo falta do marido, pediu oração. Irmão, olha por mim, meu marido voltasse. Agora é complicado, né? Agora tenho, rapidinho, para alegrar um pouco, o do comprimido de dor de cabeça, né? O homem chega em casa e já joga na boca. Não. Joga na boca da esposa um comprimido. Ela fala, o que é isso? Comprimido para dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça, ele ótimo. Não pode falar que dá dor na cabeça, né? Mas pode estar dando outra coisa, né? Então essa recusa pode pôr minhoca na cabeça daquele que estava com planejamento. As irmãs que participam desse ciclo de oração, às vezes aparece um problema no ciclo de oração e a dirigente fala, vamos fazer um jejum em favor desse problema. É correto, é justo. Aí divide, irmã fulana jejua dia tal, irmã fulana dia tal, faz divisão. Mas o dia que calha para a irmã jejuar, o marido chega em casa animado. O que ela faz? Algumas irmãs me consultaram. Irmã, entrega o jejum e se junta ao seu marido. Ele tem prioridade. E você não está descumprindo a palavra de Deus, não. Você está dentro da palavra de Deus. Porque ela não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Isso quer dizer que um não pode privar o outro do prazer de estar unidos sexualmente. Só para ilustrar, eu ponho aí, só para ilustrar o caso. Microfone. Só para ilustrar, eu congreguei numa igreja e aconteceu exatamente isso. A segunda dirigente do círculo de oração estava orando e disse que Deus falou com ela para ficar 6 meses de consagração. E o marido dela era regente da banda e do coral da igreja. Em 4 meses o irmão adulterou. E ela variou para isso. Valeu. Não foi Deus quem falou com ela. Deus não fala bobagem. Quem aqui já ouviu falar naquela seita chamada Meninos de Deus? Levanta a mão se já ouviu falar. Quem sabe como ela nasceu? Eu sei a origem dela. Havia um casal de missionários pentecostais norte-americanos e eles ganharam muitas almas para Jesus, esse casal. E ele tinha um filho chamado David, que também se tornou missionário, pregador eloquente, fervoroso, e veio para o Brasil e ganhou almas para Jesus aqui no Brasil. Isso foi mais ou menos na década de 60 aproximadamente. E ele conheceu na igreja uma irmã por nome Joana. E a Joana era crente. E ele casou com a Joana. Quando ele casou, a Joana falou para mim: relação sexual é carne. E nós não somos carnais, somos espirituais. Então vamos ter uma relação por ano, máximo 2. Pobre do David. Coisa não dá boa. E a Joana adorou. Ele arrumou na igreja meu nome, por nome de Maria, que ajudava, né? No recesso da Joana, ela colaborava. Era a garra. Ela colaborava. Mas a Maria também não estava sempre disponível, né? E com a Joana faltava muitos meses para chegar o dia. Ela arrumou uma terceira. E o além foi crescendo.
Quando a igreja tomou conhecimento desse harém, excluiu o pastor David com todo o seu harém. Falou, ótimo, montou uma seita chamada Meninos de Deus. E lá é permitido entre eles ter sexo um com o outro, independente da condição civil. Foi da seita. Eles aproveitaram para arrecadar muita gente. Ganhar muita gente do movimento hippie. Eles estudavam no colégio objetivo, eles iam panfletar. Panfletavam na frente do colégio. Então ganha. Agora, sabe como que as mulheres de lá ganhavam adeptos? Isso é expressão deles, eu não tenho culpa, viu? Ela dizia que ia com a isca do amor. A isca do amor era o seu órgão genital que ela oferecia para aquele a quem ela evangelizava, para que ele a ouvisse e fosse participar das reuniões. Lá não é só eu, lá você tem todos que você quiser. Não é necessário dizer que a seita cresceu assustadoramente. Né? Então aquilo que parecia muita santidade era um ardil do diabo para enganar e levar muita gente para o inferno. Então isso não existe. Eu trato muito disso nos encontros de casais. Eu conheço uma moça que participou disso e engravidou várias vezes, mas ela fez aborto provocado. Abortar podia. Oi? Abortar podia. Sim, ela fez aborto provocado e hoje ela é crente, temente a Deus. Graças a Deus. Mas infelizmente ela pagou um preço. Ela não pode mais engravidar e agora ela gostaria de ser mãe de uma forma correta e infelizmente ela não pode. Pagando o preço, né? A consequência. Irmãos, a mulher tem seus cuidados. A moça, quando quer se casar, ela é vaidosa, né? O meu namorado vem aqui hoje, eu falo que o espelho, a gente fica feio, mexe para lá e torce para cá, e põe um pouco bonita, né? E olha e pergunta para a mãe, ficou bem assim, não, ficou bem. E dá um trato, né? Quando ele chegava, ele admirava. Depois de casa, agora já casei, relaxa. Deixa em casa, ela está fazendo alho, cebola, escabelada, brava, nervosa. Já casei, né? Irmãos que estão me ouvindo, a concorrência não acabou não, viu? Se cuidem. Eu sou do tempo quando não era permitido as irmãs rasparem as pernas. Tinha mulher que a perna dela era mais cabeluda que a perna do marido. Tinha os evangélicos que as mulheres não tiraram as pernas. É o que eu estou falando, então. Não podia. Foi não. Minutinho, sem a internet. Espera um microfone. Hoje em dia se fala muito do homossexualismo e esquecem de falar do metrosexualismo, que é dos próprios homens se arrumarem demasiadamente, como depilar, que é o que estão fazendo. Está invertendo, né, irmão? Está invertendo. A mulher relaxou e o homem está cuidando demais. Então a mulher precisa. E hoje quase todas as mulheres trabalham, ajudam no orçamento doméstico. Mas não esqueça que você precisa estar atraente para o teu marido. Não lá no mundo, mas para o teu marido você precisa ser atraente. Melhorar para você, porque o homem é atraído pela visão, né? Fica maluco. Então, irmão, seja inteligente. Nos encontros de casais eu posso ser um pouco mais aberto nessa área. Não relaxe, não, porque a secretária dele vai bonitinha, viu? Perninha bem depilada, cabelinho cuidado. Então se cuide. Pois não, doutor Alexandre. O homem é atraído pela visão e a mulher é atraída muito mais pelo cheiro do que pela visão. Então, lembrando aos homens que o banho de vez em quando é muito bom. Mas do homem nós vamos falar daqui a pouquinho, viu? Então agora da mulher. Irmã, me leia, por favor, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 2 a 6. Vamos ouvir a leitura do texto. Considerando a vossa conduta casta e... Não, começa direitinho. 3, 1 Pedro, capítulo 3. Tá, leia. 3, versículo 2. Considerando a vossa conduta casta
modesta e respeitosa. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, na qual vós sois filhas fazendo bem. Amém. Pedro não está proibindo que a mulher se cuide, zero do cabelo, que seja bonito. Mas está dizendo que não é o principal é uma beleza interior. Porque as mulheres parecem uma boneca, mas é mal-humorada, né? Estraga tudo. Então tem que ter uma beleza externa e uma beleza interna também. Então a mulher tem que cumprir o seu papel de esposa da melhor maneira possível, não dando chance de ter espaço para uma outra. Há um versículo lá em Provérbios, não me lembro agora o nome disso aqui, se alguém achar, nos fale por favor. Parece que é Provérbios 27, se não me falha a memória. Está escrito assim, olha: a alma faminta até o amargo é doce, mas a alma farta pisa o favo de mel. Interessante, né? Se alguém lembrou das coisas, eu achava, pode informar. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Não achou? Provérbios 27, 7. 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Esse texto é interessante. Mas eu tinha em casa todo entusiasmado, a mulher fala, hoje estou jantando. Amanhã estou dando a cabeça. Outro dia está com sono. Ele sai faminto, né? Aí aparece lá um amargo, ele fala, vai de amargo mesmo, que a coisa está certa. Perigoso. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Deixa o teu marido saciado, farto. Pode aparecer a Miss Brasil lá para ele, que não significa nada. Ele tem em você aquilo que ele precisa. Esta lição é importante. Existe fidelidade? Não seja conivente com a infidelidade do teu cônjuge. Seja amável e simpática com todos, mas seja atenciosa com seu marido e deixe de excesso de pudor. Excesso de pudor. Uma ocasião, uma irmã me chamou, pastor, eu sou casado há 50 anos. E o meu marido me trocou por uma outra. Uma irmã, depois de 50 anos de casado. Depois de 50 anos, pastor, ele não me quer mais ver. Ele arrumou uma outra aí e está feliz. Irmã, pode fazer uma pergunta da sua intimidade? Fala, pastor. Como que vocês faziam suas relações? Com uso apagado de roupa. Está explicado. Ele achou uma que acende a luz e tira a roupa. Se a Bíblia diz que ambos é uma só carne, esse pudor é idiotice, viu? Então nada de excesso de pudor. Com o teu marido, você tem ampla liberdade. Seja modesta. Eu não concordo, mas eu acho um absurdo quando a mulher procura ser atraente lá fora. Sabe aquelas roupinhas escandalosas? Agora pegou muita moda de short, a mulher que usa aquele shortinho, não é? Que faz vergonha de ver, mulher casada. Outras usam aquelas calças compridas que aparecem todas as curvas do corpo. Ela está atraindo olhares maliciosos da pessoa lá de fora, usando o seu corpo para fazer pessoas pecarem. Seja atraente para o teu marido e não para o público. Uma ocasião eu estava numa igreja, mas eu fiquei com vergonha. Eu vi a esposa do pastor indo em direção ao púlpito, a roupa dela transparente, aparecendo toda a roupa íntima dela. Isso é a esposa do pastor,
Que exemplo dava para jovens da igreja? Então, eu falei, meu Deus, responda que pastor. Que situação desagradável. Então, o cuidado deve ser bastante grande. Seja deixe de excesso, faça-o feliz, muito feliz, não haverá espaço para concorrência. A mulher às vezes é tentada por um colega de trabalho. Às vezes a mulher trabalhando fora, às vezes o colega de trabalho chega na orelha dela, você é bonita, você é atenciosa, você vive bem com teu marido. Irmãos, e pasmemos, às vezes até dentro da igreja aparecem aqueles Dom Juan, viu? Às vezes até dentro da igreja. Irmã, seja simpática e atenciosa com todos, mas não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27. Pode ler, irmão. E irmã já abre Mateus 10:16. Efésios 4:27 diz assim: porque está escrito, alegra-te, opa, mistério, que não dás. Efésios 4:27. Quase igual. Quase igual, mas bem perto. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar, ele não perde tempo. Lá o engraçadinho fala assim: você está tão linda hoje. Claro que eu acho. Teu marido te falou isso. E ela gosta dessa conversinha na orelha dela, né? Olha, você ficou com essa roupa, estou. E às vezes até dentro da igreja. Cuidado, irmãos. E leia no Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Amém. Outra versão fala simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ninguém pega a serpente distraída, né? Ela está sempre ligada. Então é uma obrigação das irmãs serem prudentes, serem cuidadosas, fazer amizade com os irmãos, ser simpática, agradável, mas cuidado com os elogios. Às vezes são maliciosos. Onde paramos? Então, quando seu marido nada de pudor, irmãos, leve a sério o que eu estou falando. Saciem-se de amor. A mulher fica feliz quando ela se satisfaz completamente com seu marido. Ela dorme gostoso cada noite, tem até revelação de noite. Acorda leve. Você já viu aquela mulher que acorda brava até com a sombra dela, briga com todo mundo, já viu? Brava, nervosa. É porque alguma coisa não vai bem. Quando vai bem, ela é feliz, acorda cantando. Estou alegre, alegre, muito alegre. Converse muitas vezes, porque tem homem também que é bem grosso, né? Não entende a mulher, ele já quer chegando e caprichando logo direto, sem preparação nenhuma. Irmã, com seu marido você tem liberdade, fala para ele aquilo que você gosta. E ele tem o dever de te atender. Quando um casal se completa assim, é muito difícil haver uma traição. Mas fale, só um minutinho, Manuel. Fale, não esconda não, fala para ele aquilo que você... Alguém me pergunta em encontro de casais, a mulher cristã pode ter fantasia sexual? Se essa fantasia se concentrar no seu marido, pode. Agora cuidado para não ficar pensando no galão da televisão, no vizinho. Se eu falar muito, você vai ficar sem a sua tradição nova, né? Como? Você vai ficar sem a sua tradição nova.
Sobre esse assunto. Entrando um pouco lá, né? É verdade, tem razão. Boa advertência. Irmão Manuel, fala. Pois é, pastor, eu vi um caso onde eu trabalhava, quando eu trabalhava na Receita Federal, a chefe das faxineiras era uma mulher muito bonita e o segurança caiu em cima dela. Isso durou uns 2 meses, até que ele conseguiu levar ela a um hotel. E lá, ele disse assim, aqui todo mundo é adulto, ele disse, eu dei um trato naquela mulher do dedão do pé até o fio do cabelo. E ela fez um escândalo no motel e o dono bateu na porta, está acontecendo alguma coisa aí. Ele contando isso para mim, e eu bem sério vindo. E ele falou, mas rapaz, e o seu marido? Ele disse, meu marido, ele procurava ela todos os dias, mesmo em tempo de menstruação. E dizia para ela, eu faço isso para você não me trair. Ela dizia, se ele chegasse gelado da rua, montava em cima dela e não se preocupava com ela. E ela disse, eu nunca me satisfiz com ele, e você me fez me satisfazer, eu virei uma maluca aqui. Então veja, pois é, então seu irmão, veja que situação, quando um marido não tem a liberdade do carinho com a sua esposa, o que acontece? É verdade. O irmão Carabu já pediu para mim falar um pouco menos disso, mas não nessa mão já está dando. Agora, irmãs, não fiquem bravas comigo não. Vamos falar dos maridos. Pobres maridos. Pobres filhos. Mas eu estou tocando em assunto que pode provocar um desejo extraconjugal. Quando há uma plena satisfação, dificilmente haverá um pensamento diferente. Há um provérbio chinês, nós usamos mais a Bíblia, é claro, mas de vez em quando algum provérbio ajuda, não é? Que diz que cão satisfeito não vira lata. Dá uma comida para ele que ele não vira lata. Mas se ele não virando muita lata porque ele está com fome. O marido precisa ser atencioso para sua esposa. Quantas vezes o marido se preocupa muito com sua área profissional, com a empresa, os negócios. Se for obreiro com a igreja e se esquece que a sua família é a razão de todo esse trabalho. Quantas famílias têm sido destroçadas, vítimas de situações como essa? Não traga problema da empresa, e nem da rua, e nem da igreja dentro de casa. Separe a tua casa do teu trabalho e do problema da rua. A tua esposa te espera em casa um homem alegre que venha trazer alegria para casa e não problema para ela. Da mesma forma, ele quer ser recebido por uma mulher alegre, não brava com os filhos, brava com todo mundo. Ah, meus filhos, o que fazem comigo? E já estraga a festa. Há marido que se distrai em casa. Uma vez uma irmã se queixou comigo. Meu marido hoje era encontro de casais. Eu vou, pastor, eu tomo meu banho, me perfumo, me trato, vou para a cama entusiasmado pelo meu marido. E ele entra na internet e fica lá. Quando ele vem dormir, eu já estou dormindo lá. E o tempo vai passando. Para ela chegar a reclamar disso, assim que a coisa já estava séria, né? Então, a tua mulher e os teus filhos valem mais do que qualquer programa de TV e de qualquer anúncio de internet. Se você tiver algum assunto muito interessante na internet, chama a mulher para ver com você. Tem muita internet hoje, mulher pelada, na internet, na televisão. E um cristão não precisa disso para poder ser um homem normal. Precisa buscar satisfação numa imagem ou mulher pelada que aparece na tela da televisão ou que aparece na internet. Nós, às vezes, somos tentados a ver, mas sejamos fortes. Não porei coisa má diante dos meus olhos.
Nós vamos ser em caráter cristão e no temor de Deus. Você quer ver uma mulher pelada? Fala, posso tirar a roupa. Vai tomar banho com ela. É ela. A mulher depois, quando casa, está tudo em cima, né? Tudo no lugar. Depois de alguns anos, ela aumenta uns quilinhos, as coisas saem do lugar. Mas você não ama o corpo dela, você ama ela, você ama a mulher, do jeito que ela estiver. Porque quando eu me casei também não era barrigudo, não era careca. Hoje eu sou. Então depois vai mudando. Mas quando o amor é pessoal, essas coisas não atrapalham em nada. E não esquecendo que a maior parte das mulheres que aparecem na televisão e na internet é tudo falso, viu? Photoshop. Photoshop. Silicone, operação, não é nada natural aquilo não. É até perigoso soprar lá e cair tudo outra vez. Então, não nos iludamos. Irmão, vai para frente. Atenção específica para com a esposa no que diz respeito à intimidade do casal. Quem que lê agora? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Agora é Pedro. 1 Pedro 3 e 7. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o seu co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não é profundo. Não é? Pouca gente entende esse versículo como deve ser entendido. Vós, maridos, coabitai. O que é coabitar? É ter a vida comum de marido e mulher, não é? Como? Usando um raciocínio. Porque o animal procura a sua fêmea quando ela está no cio, não é? Não é pelo cheiro. Já viram quando passa uma cadela no cio, como os cachorros ficam malucos, pula até cerca, e, né? Aquela loucura, né? Ele não vai saber se ela é moreninha, se ela é loirinha, se ela é alta, se ela é baixa, se é gorda ou magra, é o que aparecer serve. Mas o homem, o apóstolo recomenda com entendimento, usando mais o raciocínio. E outra, o que me admira aí, e eu até escrevi no meu livreto a respeito, é que o apóstolo São Pedro, ele não era um psicólogo, um sexólogo, ele era um pescador, era um homem simples, um homem do povo. Além disso, ele era judeu, e todo judeu é machista. Então, essa doutrina não é de Pedro, é do Espírito Santo. Vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra. O que é dar honra? O que ele quer dizer com isso, hein? Valor. Preferência. Ter um cartão de crédito. O que ele quer dizer com isso? Dando honra. Entendeu? Dando prioridade a ela. Depois que ela se satisfez bastante, que ela cai do lado, é outra vez. Porque isso acontece que é a história que o Manuel acabou de contar. Você pensa que está servindo muito e ela desce enojando de você. Aparece aquele que satisfaz e ela vai trair. Então é a recomendação da palavra de Deus para não dar brecha para o pecado da traição. Pastor Serafim. Oi. Fala, meu irmão. Não precisa microfone aí não, né? Dá o microfone aí. Tem muitos tipos de povos com costumes diferentes. Os árabes, não sei se todos, mas pelo menos a maioria, muçulmanos principalmente, eles fazem uma cirurgia na mulher para não sentir prazer.
Tira o clitóris. Exatamente. Então, ela é uma mulher só para servi-lo. Só para ter filho e para servir o marido. Nada mais. Servir o marido. Só para isso. E para ter filho. E outra, mesmo nessa região, naqueles povos, a limpeza era muito precária. E as pessoas usavam aqueles vestidos enormes. Eu conheci uma pessoa que sempre dizia, ainda bem que hoje a gente não sente mau cheiro. Naquele tempo, quando a mulher levantasse a roupa, devia ser bárbaro, né? Desmaiar. Então, vem até lugares onde o pessoal, a França é histórica, anda de perfume, né? A França é histórica. Porque aqueles novos, aquela mulherada, com frio, ninguém toma banho. Até hoje tem muita gente que não gosta. Não é cultura. Não é. Então, o perfume quebra um galho. Aí, nós estamos falando aqui de coisa boa e limpa. É verdade. Imagina, mas o cara não tem outra coisa, então mais aquilo mesmo, entendeu? Na pior das hipóteses, né? Vai com tudo que tem. Mas graças a Deus que a nossa cultura. Na lição 9, que vocês vão ter que me aguentar outra vez, nós vamos entrar mais fundo um pouco no assunto, não é isso? Que é a família e a sexualidade. Se alguém se escandalizou comigo, não fique não, porque na lição 9 vocês vão se arrepiar o cabelo. Nós vamos falar. Nós temos que falar, não temos? É a lição? É a lição. Então, professor, geralmente mulher dá aula para mulher, tem liberdade, viu, quanto às alunas. E o professor que dá aula para os homens, fala aquilo que eles têm que ouvir, para não dar ocasião. Uma ocasião, no encontro de casal, veio um casal falar comigo. Ele assim, cabeça baixa, sério. E ela, cabeça mais levantada, mais alegria um pouco. Pastor, nós queremos falar com o senhor. Casal, marido e mulher, claro, irmãos, você deseja. Pastor, não é pecado raspar as pernas. Não, senhora, não pode raspar suas pernas. Pastor, debaixo do braço. Pode. Não só pode como deve. Pode sim. Pastor, entendeu? Foi uma fica tranquila que nem o pastor vai pedir para ver, viu? Pode ficar sossegada. Então é uma cultura que se cria sem base bíblica, para criar justamente uma situação desagradável. Higiene. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, e Deus quer que os casais sejam felizes. Amém. 100% felizes, para não dar ocasião ao diabo. Uma perguntinha, a hora está passando muito rápido. Irmãos, se você não me interrompa mais, por favor, para a gente poder dar o programa, né? Tentar dar o programa. A mulher dá motivo do marido ficar irritado com ela? Vixe. As irmãs falam, não. Os homens falam, O que a Bíblia fala? Irmã, quem lê agora, irmã Eli? Colossenses 3:19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Se o apóstolo falou para não irritar, porque ela dá motivo para ficar irritada. Não falava, não é? Nós até comentamos aqui numa aula, né? O irmão tem compromisso e a mulher vai junto. E ela vai, arruma um cabelo de um lado, arruma do outro, põe um sapato, não gostou, põe o outro, arruma uma roupa, arruma outra. E ele ficava cocinando o carro. Não me irrita! Pois bem, a natureza dela é essa. Então, marido, você é inteligente, ajuda ela. Vai fechando a casa, vai fechando o gás. Se tiver filho, vai arrumando as crianças. Vai preparando tudo. E aí eu olho para ela e falo, você está linda, como você se arrumou tão depressa e tão bem. Você eu ajudo a mão embora. Inteligente, né? Agora a mulher tem um negócio chamado TPM. Já ouviu falar nisso? Já. Quem que sofre mais pelo TPM, o homem ou a mulher? O homem. Dois. O que as irmãs acham? As irmãs. Porque o homem não tem TPM, só a mulher. O que as irmãs acham? Quem sofre mais, você ou o marido?
A consciência não deixa passar. Naquele dia que estava na TV, o marido chegou em casa. Pode senhor, meu amor. Eu te obrigo. Não venha aqui perto de mim, não te aguento. Tenha paciência, viu, marido? Tenha paciência, são por poucos dias. Depois ela volta às boas. Fique zangado não fica irritado. Isso passa. E quando passa, ela vem toda feliz. Meu amor, que saudade. Pronto, aí tudo se acerta. Aí não pode se aproveitar disso, né? Oi? Não pode também se aproveitar só disso. Mas irmãos não se aproveitam. As irmãs não fazem isso, não. No cerimonial de casamento, noivo e noiva fazem o juramento. Eu já oficializei muitos casamentos. Então a gente pergunta para o noivo: você promete honrar e amar a sua noiva e respeitá-la na saúde e na doença? Sim. Aí pergunta para ela: você promete honrar o seu marido, respeitá-lo na saúde e na doença? Fala: sim. Então é um juramento feito diante de Deus, diante da igreja e diante do ministro de Deus. É um negócio sério. E quando se comete uma infidelidade conjugal, se quebra esse juramento. E a quebra do juramento é grave, é séria. Além do pecado dessa relação extraconjugal, houve uma quebra de juramento. Então, é sério. Mas, além do ato, porque a lei de Moisés proibia o ato sexual, não é? Não adulterarás. Jesus foi mais inciso. Ele foi mais longe. Ser tentado não é pecado, mas não demos ocasião à tentação. O pecado nasce no pensamento. Teve um pastor norte-americano que deu um estudo aqui no Belém, e eu gostei do estudo dele. Ele falou que a atração sexual não está nos órgãos genitais, ele falou, não está entre as pernas, está entre as orelhas. E é verdade, é no pensamento. Vamos ver o que Jesus ensinou. Eu já ouvi alguém também dizer assim: o principal órgão do sexo é a mente. É a mente, e de fato é verdade, né? Aí quando ele falou aquilo, eu sorri e fiz assim, ele observou. Ele falou: aquele senhor de cabeça branca lá aprovou. Irmão, quem é agora? É irmão Joverci. Mateus 15, 19, a irmã já abre Mateus 5, 27 e 28. 15, 19. É. Porque do coração procede. Microfone. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Obrigado. Irmã, leia Mateus 5, 27 e 28. Sobre o adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então o pecado não é só o ato, mas é o pensamento. Às vezes eu fico pensando, e se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, não fico bravo, não. Eu não sou o sabe-tudo. Mas nos dias de Jesus, até hoje as mulheres árabes andam só com os olhos de fora e a boca, não é? Tudo coberto, não é? Um homem cobiçar uma mulher dessa é meio complicado, né? Porque vê só o rosto. Se aqueles não vissem as mulheres brasileiras hoje, eles desmaiavam na rua, não é? Acostumado. Quando um camarada tinha uma perna daquela, ele fica doido. Fica louco. Uma coisa rara. Eu me lembro, olha, no século passado, na minha adolescência, as mulheres usavam saia pela canela. Não se viu o joelho de uma mulher de jeito nenhum.
Quando eu estava com meus 18, 19 anos, a sainha começou a subir, foi na época do 60, fim da década de 50, começo da década de 60, o movimento feminista, a saia começou a subir. E elas usavam a sainha assim pelo joelho. E quando batia o vento, levantava a sainha delas um pouquinho e a gente via para cima do joelho. Que loucura! Os rapazes ficavam malucos, irmão, porque viu o joelhinho das meninas. Hoje o joelho não tem mais graça, né? Hoje o joelho já era. O reverendo Nicodemos Lopes disse assim: tinha saia, depois passou para mini saia, depois foi para micro saia, agora para que saia? Agora para que saia? Mas eu espero para que saia. A gente vê mulher que está pelada na rua, né? Elas pegam, ela diz, cruzam as pernas ainda. E às vezes a calcinha é transparente. Então a coisa é séria. Então o pensamento nasce o pecado nasce no pensamento. Cuidado, marido, cuidado, irmão, para você não pôr os teus olhos numa mulher sedutora e não começar a criar quadros eróticos no pensamento, porque é pecado. E o pecado de adultério não acontece assim num piscar de olhos. Ele é planejado. Ele é pensado, raciocinado, monta-se um esquema e a coisa acontece. Então tem tempo de se arrepender. Eu vou dar um pulo porque o tempo já está esgotado. Pode ir para frente, pode ir para frente. Pode ir para frente. Acabou? Acabou? Não, eu tenho, então desce por mim, eu quero ver a relação Tiago. Pode descer um pouco mais. Tiago 1, 13 e 15. Microfone. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Obrigado. Ora, o que Santiago está dizendo? Que o pecado nasce no coração, né? No pensamento. Lá a pessoa, então, concebe o pecado. Eu até escrevi aqui no nosso comentário que esse aborto pode ser feito. Esse aborto não é pecado fazer. Aborta o pensamento pecaminoso. Joga ele fora. Porque senão, se ele não aceita, porque ele gera e dá luz ao que há o pecado. E o pecado gera a morte. Irmãos, a palavra de Deus é séria. E ela nos fala de maneira a nos livrar desses laços do diabo. Hoje a situação no mundo é perigosa. O mundo considera o adultério uma coisa normal. O homem que é fiel para a mulher e a mulher que é fiel para o marido, aí no mundo é considerado careta, atrasado, ignorante. Mas observemos uma coisa: o diabo, nosso adversário, ele prepara um laço, uma cilada atraente e bonita. E dizer, não faz mal, ninguém sabe, ninguém está vendo, falando contra você é homem, você tem direito. Ou falar para a mulher, o teu marido não te atende a tua necessidade, você tem direito. E depois que a pessoa cai, ele vai acusar. Que crente é você, hein? Você tem coragem de falar que é salvo? Aí leva a pessoa para o desespero. Não entremos na jogada do nosso inimigo, irmãos. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Mas se alguém já pecou, não está tudo perdido. Vou ler o último texto. Isaías 55 e 7. É isso mesmo? É. Isaías 55 e 7. Deixe o ímpio
o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Amém. Se alguém pecou, não entre em desespero. Confesse o seu pecado ao Senhor. Chore diante dele. Uma outra versão fala: ele é riquíssimo em perdoar. Se alguém pecou, não está tudo perdido, não. Jesus. Amém. Amém. Agora lembremos uma coisa, irmãos: o pecado perdoado não isenta das consequências. Por isso é melhor não pecar. Tanto para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção, como depois de nos chorar amargamente pelas consequências do pecado cometido. Deus lhes abençoe. Tem alguma pergunta de internauta? Não tem, né? Sim, eu já respondi. Já respondeu? Amém. Obrigado. Irmãos, Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Professor, de posse dessas informações, orem e vá amanhã preparado para dar aquela aula vibrante. E que os homens voltem amanhã da escola dominical, dia das mães, né? Fala para vou te dar um presente que você menos espera. E dá um presente para ela. Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.